Livro de Deuteronômio, capítulo 6, apenas os versículos 6 e 7. Acompanhe comigo. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu a inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal da tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Vou ler até o 9. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Obrigado, Senhor, pois a tua palavra, Senhor, ela traz tanta paz, ela levanta, ó Pai, os mortos, ela dá vida, Senhor Deus, ela dá alegria para nós, ó Deus, e que possamos ter esta experiência, Senhor Deus, de cada vez mais poder compartilhar dessa palavra, especialmente na nossa família, ó Deus, compartilhar com os nossos filhos, aqueles que o Senhor Deus nos deu, com uma missão tão importante de educá-los. E assim, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor venha nos instruir nesta noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Dia dos Pais é hora de querer bem o filho. E nada melhor para um pai é saber que o filho vai bem. A questão principal é que para que um filho vá bem, nós precisamos de pais que assumam a sua responsabilidade. E nós vamos falar um pouquinho hoje, lembrar aos pais um pouquinho sobre algumas regras de educação de filhos. Os pais não vão ficar bravos, porque eles querem bem os seus filhos. Então, mesmo que às vezes no dia das mães a gente vem aqui e fala que as mães são maravilhosas, e mães são bonitas, e no dia dos pais a gente vem, pai, você tem que melhorar, pai, você tem que ser bom, pai, você tem que fazer isso. Os pais não se importam, né? Porque nós precisamos ouvir. E quando nós ouvimos algo que venha fazer bem para o nosso filho, mesmo que seja um puxão de orelha, nós precisamos ouvir. E na verdade, quando nós ouvimos alguma coisa especial, isso é importante para trazer de novo a nossa lembrança. Coisas que talvez nós sabemos, mas ficam um pouquinho esquecidas, deixadas de lado. A palavra que eu quero trazer hoje, que vocês não se percam olhando o boletim, mas é parte desse estudo do autor A.W. Pink. São 4 pontos que estão colocados aqui no boletim. Deixa para ler depois, que talvez você não consiga acompanhar o que eu vou falar. Mas, basicamente, nós queremos que os pais entendam essas 4 coisas importantes que fazem parte da vida de um pai. Nós vivemos tempo de muita desobediência por parte dos filhos. Nós vivemos tempos de filhos que provavelmente se perdem, e se a gente for pensar, né, de quem é a culpa é de um pouco de cada um. A culpa é do pecado do filho, a culpa é do pai, a culpa é da sociedade. Mas se nós formos pensar bem, quem o Senhor Deus separou, né, quem o Senhor Deus colocou na terra, deu a responsabilidade para cuidar do filho? É o pai. E esse pai, então, ele precisa sim cumprir com as suas obrigações. Nós sabemos que muitos pais estão desapercebidos nos dias de hoje. Nós percebemos que alguns pais acham que o pai deve fornecer alimento, vestuário, deve dar algumas instruções a respeito de trabalho que o filho deve ter, mas nem todos os pais têm essa lembrança de responsabilidade de educar os seus filhos conforme a palavra, de conversar com os seus filhos, de ensinar os seus filhos as coisas de Deus. E muitas vezes a própria mãe é que faz um pouco disso, e talvez a mãe, de certa forma, deixa os filhos um pouco livres, cuidando também, né, de tarefas que deveriam ser deles. Mas não vamos falar da mãe hoje. Deixa a mãe sossegadinha, né? A tarefa então que Deus confiou, principal, é aos pais. Aos pais, o líder do lar. Na hora de falar, né, que o homem é o cabeça, né?
Os homens gostam, mas o cabeça então tem que governar a sua casa, falar de Deus. Ele, em primeiro lugar, ele é o cabeça espiritual, é aquele que leva a palavra para a sua casa, é aquele que fornece um pouquinho dessa vida que ele aprendeu com Deus para o seu lar. Então vamos lá. Primeira questão que é colocada aqui é: pais devem instruir os seus filhos. Nós acabamos de ler o texto, quando fala Deuteronômio 6, 6 e 7, e fala até 9, a respeito dessa questão, né, de que as palavras que os pais ouviram de Deus, as palavras que nós aprendemos de Deus, nós devemos inculcar, colocar na mente dos nossos filhos. E como que isso é possível? Falar e falar e falar em todo o tempo, levando essa mensagem. Aqui fala o pai. Esse não pode passar para outros essa responsabilidade. Deus concede aos pais essa necessidade de instruir os seus filhos. Por que será que esses pais são tão específicos aqui? Efésios 6,4 diz: vós pais, não provoqueis os filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Porque os pais são chamados, privilégio, né? Privilégio de Deus para nós, levar essa mensagem, apresentar essa mensagem. Desculpa, irmãos, que eu acho que eu usei muita força da minha voz. Agora ela já está acabando nos 5 minutos, né? Eu já tossi um pouquinho. Já volto. Os pais devem instruir os seus filhos. Instruir o que, irmãos? Sobre o glorioso caráter de Deus, as exigências da lei de Deus, a excessiva malignidade do homem, o maravilhoso dom de Jesus, a condenação eterna, tantas coisas. Alguém pode dizer: ah, mas crianças são tão pequenininhas para aprender sobre isso. E o que a gente deve pensar? Essas crianças pequenininhas estão aprendendo outras coisas. Não há idade. No tempo certo, elas vão aprendendo cada uma dessas coisas, e essa palavra vai assumindo um papel diferente na vida delas. É transformador na vida delas. Mas essa palavra precisa ser dita. Quando nós lemos Efésios 6,4, aqui diz: criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Sempre. Sempre, né? Não é algo que é em algum momento só. E aqui, com certeza, nós temos essa responsabilidade. Como que isso pode ser feito, irmãos? Eu creio que às vezes a gente tem uma visão errada de pai, né? Que às vezes é o policial que dá aquelas broncas, que fala aquelas coisas. Então, instruir da palavra desse jeito também? Não. Instruir o filho, muitas vezes é através de perguntas. Lembra daqueles catecismos, né? Tão esquecidos? Por que eles são importantes? Porque quando você faz uma pergunta para alguém, você põe ela a pensar. Se eu chego aqui simplesmente falo, alguém pode parar de prestar atenção. Mas se eu em algum momento eu falo: qual é a responsabilidade dos pais? Eu estou fazendo uma pergunta. E aí você para, se aquela pergunta for interessante, você vai meditar sobre ela. Então, mais do que fazer um culto frio, põe o filho sentado lá e fala Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó para ele, é você falar com ele, perguntar para ele. Então é uma forma tão boa de instruir. A gente percebe como Jesus fazia isso.
fazia perguntas para as pessoas, ensinava através de perguntas. E nós precisamos sim observar essa necessidade de ensinar aos nossos filhos. O segundo ponto aqui é: seja um bom exemplo. Não adianta ensinar se nós não testemunharmos. Esse ponto é bem conhecido, né? Não é apenas faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Não. Os filhos são muito inteligentes, eles vão ver os pais, eles vão ver os erros dos seus pais. E muitas vezes esses erros dos pais são vergonha, né? O filho não respeita mais o pai, porque ele vê a situação do pai. Muitas vezes esses pais não têm cuidado, né, com a sua própria vida e se tornam realmente não merecedores desta honra dos seus filhos. E com certeza a melhor forma de nós ensinarmos alguém a fazer alguma coisa é através do exemplo. Isso é bem simples de ser explicado, né? Mas precisa ser tocado aqui hoje, novamente. Como as pessoas estão vendo o que nós fazemos. É tudo uma repetição, né? Já pensou se a gente chega aqui para cantar e fala Santo, Santo, Santo. O que está sentado lá fala nós os Não é uma sequência? É como um ritmo. Quem vai ditar o ritmo, os outros vão seguir. Então, quando nós não estamos ditando um ritmo que seja bom, né, ensinando algo bom, um pai preguiçoso vai falar para o filho: filho, para de ser preguiçoso. Não tem como. Nós temos que demonstrar. Nós temos que fazer muitas coisas. E assim nós vamos levar aos nossos filhos essa palavra, né? Então, com certeza, o exemplo que nós podemos dar aos nossos filhos, né? Ser um bom exemplo. É sempre importante isso. Nós temos essa responsabilidade, né? E aí entra o pai e a mãe. Os dois têm que estar sempre de acordo, né? Para que aquele filho entenda essa correção. E com certeza é uma característica muito importante. Se nós lermos, por exemplo, Efésios 6:4, nós vamos ver que fala sobre família e começa falando sobre enchei-vos do Espírito. E a mesma forma, Colossenses 3, que fala sobre algumas coisas da família, começa dizendo: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Todo ensino, ele tem como prioridade o ensino da palavra de Deus, através do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E eu creio que é um dos pontos mais difíceis, né? Se a gente olhar aqui na questão de ensinar o filho, de certa forma é difícil, que às vezes nós não temos tempo, nós não nos colocamos nisso. Mas é possível. Eu vou passar agora a fazer o culto doméstico. E os demais pontos que nós vamos falar também, de certa forma, se a gente tomar um pouquinho mais atenção, é mais fácil. Agora, ser exemplo, irmãos, é muito difícil. E por isso nós carecemos muito da misericórdia de Deus mesmo. Mas nós precisamos nos esforçar para isso. Reter essa importância disso. De o que nós estamos fazendo, né? Às vezes a gente se importa tanto com o testemunho em relação a alguma pessoa, né? Você chega perto de uma pessoa, talvez do seu serviço ou na igreja, aí você quer ser visto como bonzinho, como aquela pessoa honesta, como aquela pessoa direitinha. Sabe o lugar que você tinha mais que se preocupar em ser honesto, em ser direitinho, em ser bonito? Na sua casa, porque ali é a influência do seu filho. Então, você é responsável por estar cuidando, né, do seu filho. E essa influência é direta no seu filho. Quantos filhos, né, que nós vemos que estão totalmente perdidos porque seguiram o exemplo de seus pais em tantas coisas. E já pensou que triste para nós, né? Você está mais uma idade maior, né? Ainda não cheguei lá ainda, nós somos bem novinhos, né? Mas a gente chegar numa idade e ver o seu filho fazendo um monte de coisa errada e algum pai se ver no filho, nos erros do filho, tá vendo? Ele aprendeu comigo, né? Ou, de certa forma, eu nunca instruí meu filho em relação a isso. Eu abandonei meu filho, eu deixei meu filho. Eu preciso, então, cuidar de estar dando esse testemunho. Terceiro ponto aqui é discipline seu filho.
A instrução é uma coisa, né? A disciplina é algo mais sério ainda, a respeito da correção. A autoridade para essa correção. Tem um texto aqui, de Gênesis 18, 19. Diz o seguinte: porque eu o escolhi, para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Repare o início desse texto. Eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Aqui está falando a respeito de Abraão. Tem um significado maior, que ele seria pai de muitas nações. Mas aqui começa onde? Na casa dele. Quando ele foi escolhido, quando nós somos escolhidos como chefe da casa, como pai, nós temos aqui esse chamado. Qual o chamado? A fim de que você venha ordenar aos seus filhos. É uma palavra aqui, ordenar. É alguém que tem poder de disciplina. Ao que os seus filhos façam algumas coisas. Eu fiquei pensando um pouco hoje, a gente reclama muito, né? Ah, esses meninos não fazem nada. Esses meninos ficam muito parados, ficam na televisão, ficam no computador. Meus filhos, não se assustem, viu? Papai é bonzinho. Aí eu fiquei pensando, quantas vezes eu falei para os meus filhos pararem, desligarem o computador, desligar a televisão e fazer uma coisa, né? Ordenar. Não, agora o senhor vai fazer uma caminhada lá na praça, lá, andar 5 quilômetros. Eu vou sentar lá e ver. Olha lá. Disciplinar o menino. Não é? Às vezes nós fazemos muito pouco em relação a ordens específicas. E a ideia aqui são ordens específicas mesmo. É como se fosse um quartel mesmo. Você tem lá uma série de regulamentos. Não é deixar o filho maluco com regulamentos confusos, com ideias que nem você sabe o que você ordenou ou não ordenou. Mas é ter algumas coisas específicas. Ter alguns horários, ter algumas tarefas. Eu falei das mães, né? Às vezes as mães também amaciam demais. Deixam tudo na mãozinha, o filho lá deitado lá no sofá. Ah, mãe, traz um pão, traz um leite. Menino, levanta. Você já tem idade de cortar um pão, passar manteiga e comer. E come lá na mesa sentado. Ah não, a mãe vai lá, faz o pão. O menino deitado lá na televisão e leva lá. O menino quase que fica cortando os pedacinhos e pondo na boca. E o pai também. O pai não faz nada. Então, irmãos, disciplina. Quais são as regras? A sua casa tem alguma regra? Qual é a disciplina? Esse autor ele fala a respeito de que existem algumas compensações que nós temos que dar para os nossos filhos, mas existem também algumas tarefas. Eles precisam ter tarefas. E dentro disso é a disciplina. Porque o que acontece com uma casa que não tem disciplina? Todo mundo vai ficar à toa. Todo mundo vai se perder. Olha o que diz aqui. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Se ela não for disciplinada, ela vai ser o quê? A estultícia. A criança é meio doidinha. Ela precisa ser alertada. Quem retém a vara aborrece o seu filho, mas que o ama cedo a disciplina. Provérbios 13, 24. Depois tem um alerta em Provérbios 19, 18. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Bem, cuidado, né? Não vai. Então nós precisamos disciplinar. Olha mais um texto, Provérbios 29, 15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo vem envergonhar a sua mãe. Esses filhos que não são disciplinados, que não são cuidados, que não têm nenhuma disciplina, que não têm nenhuma ordem. Se não tem ordem em casa, a hora que estiver na rua, eles vão receber alguma ordem? Eles vão passar vergonha na gente. Porque nós não demos o comando. E a gente acha que está fazendo bem para o filho, não tendo comando nenhum. Nós estamos fazendo mal. Porque cabe a nós responsabilidades. Mas agora eu estou deixando as mães de fora, viu, mães?
Pais, cadê vocês? Onde nós estamos? Que às vezes reclamamos da mãe, né? A mãe que não está cuidando direito. Ah, mas a mãe que fica mais tempo com o filho. Sim, ela que fica mais tempo, ela tem que ficar lá anotando lá se os seus filhos estão obedecendo o que o pai mandou, né? Mas o pai tem que estar presente, gente. Tem que estar junto. E com certeza, essa chamada severidade, por Deus, ela é chamada de amor. Lembra? A comparação desse texto, quando fala a respeito de Deus, eu disciplino os quanto? Amo. O próprio Deus disciplina. Se Deus deixar a gente, né? Já pensou se Deus deixar a gente? Ah, meu filhinho, você já fez profissão de fé, já é da igreja, então fica à vontade, faz o que você quer. Não, Deus não deixa a gente à vontade nesse sentido. Ele cobra, Ele não quer que a gente viva em pecado. E se nós estivermos nos afastando dele, a nossa vida vai ter problemas. Ele disciplina, porque Ele nos ama. E como diz o Saulo no início, a gente tem que aprender mesmo com Deus, que é o nosso Pai, a como nós devemos tratar os nossos filhos. Como Deus trata a gente. É uma boa alternativa para os pais. Se você tiver alguma dúvida de como você deve tratar o seu filho, como você deve educar o seu filho, tente lembrar como Deus, o seu Pai, te educa. Como Deus te chama. É um Deus misericordioso, é um Deus bondoso, mas é um Deus que disciplina, é um Deus severo, que nos chama, que tem definidamente o que é certo, o que é errado. Então nós precisamos dar. A Bíblia lá não tem 10 mandamentos, não é 50 milhões de mandamentos. Não, a gente tem que ter algumas regras específicas. E assim disciplinar conforme elas. Com certeza, cuidar. Não é viver ameaçando o filho e não cumprindo. Nunca faça uma ameaça que você não deseja cumpri-la, né? E não é simplesmente, eu deixo isso, não deixo aquilo, porque você vai deixar seu filho confuso. Nós precisamos deixar, não deixar nada que seja errado. Errado, não deixa. Porque aquele que aprende, não, meu pai deixa o que é errado, ele não vai conseguir definir o nível de erro, né? Um erradinho pode, um erradão não pode. Por último aqui diz, ore pelos seus filhos. Não é mais o último no sentido de menos importante, é o mais importante. Quanto nós precisamos, né? Nós ouvimos falar muito de movimento de mães de oração, nós ouvimos falar sobre projetos de oração, de mães. Nós sabemos que às vezes as mulheres são mais comprometidas com a oração em certos aspectos. Mas irmãos, obrigado, né, a Deus, devemos agradecer a Deus por ser pai. Mas lembrar de que você é pai, não é no dia dos pais. Já pensou? Qual que são as suas tarefas? Quando você acorda cedo, alguém acorda cedo e fala, levanta da cama e fala, eu sou pai. É interessante isso, né? Porque uma responsabilidade cabe a nós. Não adianta você levantar, eu sou empresário. Levanta da cama, não, eu sou uma pessoa responsável, né, por algumas tarefas daquele dia. Mas eu tenho uma responsabilidade para com os meus filhos. Eu tenho amor para dar para com os meus filhos. E a maior forma de você estar sempre junto do seu filho é através da oração. Orando pelos seus filhos, lembrando de seus filhos em oração. Como nós sabemos que é difícil educar os filhos. Como nós sabemos que o mundo está perdido. Só Deus segurando na mão dos nossos filhos. Quem que vai mudar o coração dos nossos filhos para que eles não amem o pecado, para que eles não se afastem de Deus, para que eles não façam tantas coisas que a gente, como uma certa idade maior, né, já passamos por elas, já vimos que não leva a nada, que é só perda de tempo, né? Tanta futilidade, tantas brincadeiras. Quando a gente vê na televisão, né, esses jovens fazendo essas festas, fazendo essas loucuras, aqui na nossa cidade mesmo, né, acontece tanta coisa que a gente não tem ideia. De crianças, não são nem jovens, de 12, 13, 14 anos. Por quê? Porque não tem Deus. E falta muito estrutura na própria família. Porque como que um pai vai deixar uma criança de 12 anos de madrugada na rua?
Então nós precisamos orar pelos nossos filhos. É um privilégio, né? Termos essa fé, poder falar com Deus. É um exemplo, sempre que nós lembramos de oração pelos filhos, é o exemplo de Jó. Lá no início do livro de Jó, fala que ele chamava aos seus filhos, os santificava. Orava com os seus filhos, pelos seus filhos. Fala que ele levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. E não era pouco não, né? Eram alguns filhos. Orando especificamente por cada filho, falando, pedindo a Deus, clamando a Deus. Então, irmãos, é um dia especial. Eu creio que todos já falaram, já pensaram, né? Nesse dia. Já receberam muitos cumprimentos, feliz Dia dos Pais. Mas como eu disse no início, para que eu como pai seja feliz, não tem outra coisa mais importante do que ver o meu filho bem. E aí volta a questão. Para que meu filho esteja bem, não tem nada mais necessário do que eu estar instruindo meu filho, cuidando do meu filho. E essa instrução é pela palavra. Porque se os nossos filhos tiverem a instrução da palavra de Deus, as demais palavras vão sendo levadas a eles também, né? Quando a gente ensina o nosso filho a temer o Senhor, quando a gente fala do temor do Senhor aos nossos filhos, eles vão aprendendo. Eles vão ser mais humildes com as pessoas. Eles vão respeitar as pessoas. Eles vão trabalhar mais, né? Se esforçar mais para conseguir um melhor emprego. E esse é o nosso desejo. Então eu oro, eu peço a Deus por cada pai aqui nessa noite, que Deus esteja abençoando para que você possa fazer um pouquinho mais, tá? Não é uma cobrança que a partir de amanhã você vai virar aquele doutor pai que faz tudo, que prega a palavra, que ora, que faz tudo pelo seu filho. Mas pense assim, pense um pouquinho mais. O que eu posso fazer um pouquinho mais? Não sei se os filhos vão gostar, mas uma parte que a gente pode fazer um pouquinho mais é de disciplina. Vamos disciplinar um pouquinho mais nossos filhos. Cuidar mais desses, não largá-los jogados por aí, né, muitas vezes. Hoje a gente estava passando de carro e aquelas conversas, né, de filhos para pais, eu falando para o Thales, Thales, não sei como é que era, né, porque no meu tempo não tinha computador, não tinha celular, não tinha essas coisas, não tinha nada, né. Ele acha que eu sou do tempo da idade da pedra, né. Aí ele fala, mas como que você vivia, pai, né? Como que você sobrevivia sem computador, sem celular? Aí a gente responde, não, eu vivia. Eu jogava futebol, eu nadava, brincava na rua, né? Com os amigos. A gente fazia tantas coisas. Mas hoje o pai, muitas vezes, vê o filho lá e fala, é bom que ele está lá no computador, que ele não tá me incomodando, né? Eu não tenho muito. Parece que a gente prefere que os filhos fiquem ocupados para não ocupar a gente. Então, tomemos cuidado com isso. Que a gente possa mesmo dedicar mais, olhar mais para aquilo que Deus colocou, né? É uma responsabilidade. É a mesma coisa quando você casa e tem uma responsabilidade com a sua esposa, né? Maridos, amai as vossas mulheres. Aí você tem um filho, você tem uma outra responsabilidade. Pais, vamos educar os seus filhos. E são responsabilidades, privilégios, né? São privilégios para nós como família. E se você não é pai, você é filho. Todo mundo está incluído nessa mensagem. Como filhos, vamos ajudar os nossos pais. Vamos ajudar os nossos pais. Ouvindo mais os nossos pais, respeitando os nossos pais, né? Sabendo que independente se o pai é bom ou se o pai faz tudo certo, eu tenho que honrar meu pai. Eu não tenho que me desculpar, né? Meu pai não é tão bom assim. Não, eu tenho que honrar meu pai, eu tenho que cuidar do meu pai. Que Deus os abençoe, irmãos. Eu quero orar mais uma vez, especialmente para os pais nessa hora. Vamos ficar em pé. Depois nós vamos cantar mais um hino. E no 135, mais de Cristo eu quero. Mas vamos orar ao nosso Deus, pedindo que Ele aplique a sua mensagem nos nossos corações. Obrigado, Senhor. Nós somos gratos a Deus, porque
Senhor é um Pai maravilhoso, que é perfeito, não nos desampara, não se esquece de nós e nos ama a todo tempo, ó Deus. E eu te peço, ó Pai, que como esse Pai amoroso, que o Senhor nos ensine a espelharmos mais no Senhor. Cada pai aqui, ó Deus, possa aprender mais do Senhor, Deus. Sabendo assim que deve instruir, ó Deus, ser o pai espiritual da sua casa. Que deve, ó Deus, ser o exemplo de santidade na sua casa, Deus. Que deve ser aquele pai, ó Deus, que haja com disciplina, ó Deus. A autoridade que o Senhor deu aos pais de disciplinar os seus filhos. E que seja, ó Pai, um pai de oração. Deus, obrigado pela Tua palavra, por esse momento de reflexão aqui, ó Deus. Ó Pai, nós sabemos o quanto a família precisa acordar para as realidades da Tua palavra, Senhor Deus. Que o Senhor tire de nós o conformismo, de vivermos conforme uma sociedade, tudo culpar a sociedade, que nós vivemos como uma sociedade. Nós não somos uma sociedade qualquer, ó Deus. Nós somos filhos e filhas do Senhor, nós somos crentes do Senhor. E que possamos viver, ó Deus, conforme uma família cristã, ó Deus, que segue a Tua palavra. Assim nos dê, ó Pai, esse desejo, ó Deus, de viver bem na família, Deus. Que coloquemos prioridade naquilo que é prioridade. E que o Senhor esteja alertando cada pai nessa noite, ó Deus. Colocando nele, ó Deus, que ele tem uma prioridade na sua casa, que é cuidar dos seus filhos, Senhor Deus. Eles são tão pequenos, eles são frágeis, eles podem se perder, ó Deus. E o Senhor colocou os pais para cuidar deles. A responsabilidade é nossa, Senhor. Abre os nossos olhos para isso, Senhor Deus. E nos ajude nessa missão, Deus. E que é isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.